Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós iremos ler do versículo 19 até o versículo 26. Posteriormente, vamos ler o versículo 31. É apenas a referência que vai ser diferente, mas vamos chegar na mesma conclusão do tema. Tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 19 até o 26. Assim diz o texto: vendo os seus senhores que ele desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: este homem, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de ter lhe dado muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se em todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 31, queridos. Responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Tome o vosso assento, por gentileza. Eu prometo que eu não vou enfadar os irmãos, eu quero ser objetivo, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Saulo. Obrigado pela confiabilidade de poder nos retornar a essa casa de oração. Deus abençoe a vida do pastor João, a vida do presbítero Orlando, que é meu pai. A boniteza é de família, né? O filho é bonito igual o pai, não é verdade? Deus abençoe todos os pastores que estão presentes, todos os irmãos que saíram do seu trabalho, das vossas casas, e estão aqui para prestar um culto racional a Deus. Que Deus possa te abençoar. Deus abençoe também a minha esposa, cantora Elisama, que acabou de louvar aqui 2 louvores. Grande foi o milagre que Deus fez na vida dela, né, irmãos? Olha que milagre. Deus deu um marido abençoado e bonito para ela, né? Brincadeira, é ao contrário, né? Grande foi o milagre que Deus fez na minha vida. Olha que mulher bonita que Deus me deu, abençoada e cantora ainda. Deus é bom, tá? Você que está solteiro, acredite que o milagre vai chegar na sua vida também. Chegou na minha, vai chegar na sua. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Queridos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto bem conhecido. É um texto explanado em escolas bíblicas dominicais. É um texto que as pessoas expõem em cultos de ensino, e é um texto muito rico para a nossa vida cristã. Nós vamos analisar que a igreja primitiva estava dando seus passos na construção da igreja, na expansão da igreja de Jesus Cristo, e é interessante a vida desses homens que dedicaram a sua vida ao Evangelho. Homens que foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nessa introdução eu quero que você entenda algumas coisas sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós achamos que alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, na concepção de algumas pessoas, elas pensam que alguém que é guiado ou cheio, ou que tem manifestações do Espírito Santo de Deus,
ou os frutos do Espírito Santo de Deus, esta pessoa, ela não vai passar por adversidades, essa pessoa não vai passar por problemas, essa pessoa não vai passar por momentos turbulentos na sua vida. Mas a Bíblia vai nos falar que Paulo, em uma das suas primeiras viagens missionárias, o primeiro presente que Paulo vai ganhar é que ele vai ser apedrejado por pregar a palavra, apedrejado por ser alguém cheio do Espírito Santo. E nós temos que mudar essa nossa concepção de que crente não passa mal, de que crente não vai no hospital, de que crente não tem problema. É bíblico. Os apóstolos, os primórdios na fé, foram apedrejados. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele carregava as marcas de Cristo em seu corpo. E é interessante isso, porque não é Deus que é mestre em levar pessoas para o pináculo. Se você olhar o texto em Mateus, quem vai levar Jesus para o pináculo não é o Espírito Santo. Quem vai levar Jesus para o pináculo é Satanás. Deus pode levar alguém para o pináculo da vida, sim, mas o especialista em levar alguém para o pináculo, colocar ele em cima dos demais, é Satanás. O Espírito Santo de Deus, ele vai guiar e levar Jesus ao deserto. Então fique tranquilo, talvez a senhora ou o senhor que entrou aqui nesta noite está preocupado, porque você está passando por adversidades, está passando por problemas, está passando por aflições. Fique tranquilo, você não está amaldiçoado. Você não precisa fazer a campanha da quebra de maldição. Você não precisa fazer a campanha do sal grosso. Fique tranquilo. A Bíblia diz em João capítulo 16, verso 33, o próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas se eu venci, vós também hão de vencer. Aprenda uma coisa comigo aqui. Toda a adversidade que nós passamos na nossa vida, Deus sempre vai nos ensinar algo. Nós precisamos entender que ser cheio do Espírito Santo é diferente do que algumas pessoas dizem por aí. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas você rodar, não é apenas você falar em mistério. Isso é bom? Eu sou do manto também, eu sou do mistério. Porém, ser cheio do Espírito Santo de Deus é você receber algo divino e ter a capacidade de suportar as provas de fogo que passamos na vida. É nos momentos difíceis, de turbulência, que o Espírito Santo vem e nos consola. É por isso que o próprio Jesus disse: eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei um Consolador, que estará convosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos entender que unção é diferente de grito, e que presença de Deus não tem nada a ver com movimento. Pode acontecer, pode, mas não podemos fazer uma doutrina disso. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo e elas manifestam em silêncio essa presença no Espírito Santo. Tem pessoas que é cheia do Espírito Santo e manifestam em gritos, manifestam em movimentos, e isso é bênção de Deus. Porém, não façamos uma doutrina que o pregador é cheio da unção se ele grita, que o pregador é cheio da unção se ele fala mistério. Não tem nada a ver. O que interessa é o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17: aonde está o Espírito, aí a liberdade. Você tem a liberdade de se expressar da forma que o Espírito Santo de Deus te usa. O Espírito de Deus vai conduzir Paulo às viagens missionárias. Quem está me ouvindo bem, diga amém. O Espírito Santo vai conduzir Paulo às viagens missionárias. É interessante, queridos, que Paulo está com Timóteo, com Silas, naquela alegria de ir para a Ásia, naquela alegria de pregar em Éfeso, talvez, uma cidade grega, que tinha como uma deusa Diana, uma cidade que pessoas precisavam ouvir a voz de Deus. Paulo estava entusiasmado em ir para Éfeso, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus para Paulo, no seu entusiasmo, na sua vontade de ir para Éfeso, para a Ásia, e diz: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A primeira característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, ou de alguém que tem o Espírito Santo de Deus na vida, é que ele troca as suas vontades para viver a vontade de Deus.
Eu vejo vários pregadores dizendo: sonhe, conquiste, avance, seja como José. Aprenda uma coisa: o segredo de José não estava nos sonhos. O segredo de José era que José sonhava os sonhos de Deus. Há uma grande diferença entre eu sonhar os meus sonhos, ser o que eu quero ser, e há uma diferença em eu ser o que Deus quer que eu seja e eu sonhar os sonhos de Deus. Quando você aprender a estar enquadrado na boa, na perfeita e na agradável vontade de Deus, tudo o que acontecer na sua vida é permissão dele, porque você está reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Aí você vai ter a noção que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus, mas se a porta fechar, ele é Deus. Se a doença vier, ele é Deus, mas se ele não curar, ele é Deus também na sua vida. Nós precisamos ter essa maturidade cristã, de que tem horas que o Espírito Santo vai frustrar nossas expectativas, frustrar as nossas vontades, para completar o propósito de Deus na nossa vida. A segunda característica de alguém que tem o Espírito Santo, queridos, é que essa pessoa, ela sabe qual é o propósito que Deus tem na vida dela. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe o que ela está fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, olhe para mim. O que te trouxe aqui nesta noite? Qual é o propósito que você está aqui na quinta-feira? Porque se for apenas mais um culto para você, apenas mais um dia para você na igreja, você está perdendo o seu tempo. Queridos, um cristão, uma cristã, que entende o propósito de Deus na vida, a sua vida, tudo tem um propósito. Já dizia um certo historiador, que a maior tristeza de um ser humano é viver uma vida sem propósito. E existem muitas pessoas na igreja que estão há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos, e ainda não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Para que Deus te chamou? Para que Deus te escolheu? Para que Deus te salvou? Será que é para você vir para a igreja de segunda a segunda e ficar gordo espiritualmente? Qual é o nosso ofício no reino dos céus? Paulo sabia o propósito de Deus na vida dele. E quando eu e você entende o propósito, Deus nos leva para o lugar que Ele quer nos levar. E você vai questionar? Não. Você adora a Deus acima das circunstâncias, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Queridos, é interessante isso aqui. Isso aqui vai contrariar alguns teólogos da prosperidade. Porque Paulo estava em santidade. Paulo estava fazendo o ídolo de Deus. Paulo estava carregando as marcas de Cristo, sendo apedrejado. Este é o propósito do Evangelho. A nossa geração, talvez dos mais novos de hoje, jovens, eu digo de jovens porque os pastores mais experientes têm mais marcas em seus corpos de Cristo. Agora a nossa geração de jovens, a maioria não sabe o que é viver para Cristo. A maioria não sabe o que é sofrer por Cristo. E é por isso que viramos uma geração de oba-oba. Uma geração que vem para a igreja e não conhece a Deus. Uma geração que está na igreja e não conhece o Deus da igreja. E essa semana eu vi uma pregação que me marcou, que nos últimos dias Deus há de mandar uma perseguição para a igreja brasileira, para separar quem é e quem não é. A proposta do Evangelho não é que você viva, a proposta do Evangelho é que você morra. Quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Quem quiser seguir a Cristo, tome a sua cruz e siga-me. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: eu já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe para onde que o Espírito Santo de Deus vai conduzir Paulo? E sabe para onde que Paulo vai inicializar o seu propósito? Na prisão. Queridos, é interessante isso aqui. O Espírito Santo de Deus para Paulo em uma viagem missionária,
Coloca Paulo em outro destino, porque tem horas que nós estamos indo em um destino, e quem é movido pelo Espírito Santo de Deus, ele é direcionado em tudo que ele faz. Você sabia que tem crente que está fazendo muita coisa que Deus não autorizou? Tem crente que está fazendo muita coisa que Deus não permitiu. Aí tem horas que o Espírito Santo vai nos parar, vai nos quebrar. Nós precisamos às vezes perder o emprego, perder o carro, Deus tocar na saúde. Para quê? Para você observar que você não estava fazendo aquilo que Deus queria que você fizesse. É por isso que a Bíblia diz em Samuel: é melhor obedecer do que sacrificar. Paulo chega na cidade, e olha que interessante, Paulo vai pregar para uma moça chamada Lídia. Converte essa moça. É o reino do céu sendo expandido. É o propósito de Deus sendo completado. Quem está me ouvindo, diga amém. Depois disto, Paulo está com Silas. E vai acontecer uma libertação. Havia uma jovem naquela cidade que tinha um espírito enganador e estava dando lucros para os seus senhores. Paulo chega com a proposta do evangelho e acaba com o lucro desses senhores. Qual que ele vai preferir? Paulo ou lucro? Vão preferir o lucro. Queridos, nesses últimos dias da igreja, Deus quer levantar pessoas igual Paulo, que vai acabar com alguns lucros que o meu gospel está gerando. Ainda que as pessoas fiquem contra você, prefira obedecer à voz de Deus. Ainda que as pessoas falem de você, seja profeta, fale o que Deus te mandar. Ainda que as pessoas não te compreendam, deixa Deus te usar para falar o que Ele está mandando você falar. Deus está levantando pessoas que vão acabar com o lucro que o meio gospel está dando para muita gente. E isso não tem nada de presença de Deus, isso tem espírito de enganação, e muito crente sendo levado por isso. Está na hora do show acabar, da palhaçada acabar. Deus precisa levantar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus com autoridade. Talvez você queria uma mensagem da porta aberta, do carro, da casa. Queridos, eu não sou pregador disso. Eu estou pregando evangelho para você. Se isso aqui não mexe com você, no final vem aqui que eu vou fazer uma oração para você reconciliar com Cristo. Paulo vai repreender esse espírito maligno. E eu aprendo uma coisa aqui nesse texto, pastor André, que nem tudo que está dando certo e dando lucro é da aprovação de Deus. Porque essa menina estava dando lucro, estava dando tudo certo, mas não era da aprovação de Deus, era um espírito maligno que estava agindo, e todo mundo aplaudindo. Aí Paulo vai chegar com a verdade do evangelho, porque quem tem um Espírito Santo, ele carrega a verdade do evangelho, e aonde a verdade do evangelho chega, toda mentira é repreendida. E eu quero deixar uma mensagem profética para a sua vida. Deus vai te usar para você levar a verdade do evangelho na tua rua, na tua escola, na tua família, na tua casa, nas tuas redes sociais. A verdade do evangelho, ela é infalível. A verdade do evangelho precisa ser proclamada e nunca vai ser negociada, para a glória de Deus Pai. Queridos, para onde é que o Espírito Santo está guiando Paulo? Para a prisão. Quantos têm chamado de Deus aqui? Levanta a mão. Quantos têm chamado de Deus? Chamado. Você sabia, já estou finalizando, que vai ter horas na sua vida que você é cheio do Espírito Santo, que você vai ter que negar suas vontades para abençoar outras vidas, que você vai ter que perder a sua liberdade para libertar vidas, ainda que isso curte a sua liberdade. Ô Fábio, qual é o propósito de Deus de levar Paulo e Silas para a prisão? Queridos, o propósito do homem é diferente do propósito de Deus. O propósito do homem era: vamos levar Paulo e Silas para a prisão.
Quando a Bíblia está dizendo que levaram para o cárcere interior, era para o cárcere mais baixo que tinha. Era como alguém que era um preso de segurança máxima, perigoso. Aí, qual a proposta do homem? Vamos prender as mãos e prender os pés. Sabe por quê? Paulo e Silas não vão se movimentar. Paulo e Silas vão ficar paralisados. A proposta do diabo é essa. Talvez ele está colocando na tua mente que esse momento que a senhora ou o senhor está passando é para você ficar paralisado. É para você não se movimentar. É para você não dar glória a Deus mais, para você não sentir mais a presença de Deus, para você não adorar mais, para você não levantar mais a sua mão, para você não ficar fazendo mais nada, ficar estático. E para o propósito de Deus na sua vida ficar parado. Mas o que o homem não sabia é que em tudo Deus tinha um propósito. Eu vou repetir aqui nesta noite. Em toda prisão e cadeia que nós passamos, Deus sempre tem alguma lição para nos ensinar. Ô Fábio, qual é a prova que eu tenho o Espírito Santo de Deus? É quando você abrir a sua Bíblia e Deus não falar com você. É quando você louvar e aquilo não fazer sentido para você. É quando Deus não usar ninguém para falar com você. É quando Deus estiver em silêncio. E mesmo assim, você continuar tendo fé e acreditar em Deus. Semelhante a Jó. Tudo dando errado. Jó cheio do Espírito Santo. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele se levantará para me dar a vitória. A maior prova que um crente é cheio do Espírito Santo de Deus é quando ele passa adversidades e tem a maturidade cristã de dar glória a Deus por tudo. Se tem comida, glória a Deus. Se não tem, aleluia. Se tem gasolina no carro, obrigado Deus. Se não tem, obrigado o Senhor também. Mas eu aprendo uma coisa: em tudo Deus tem um propósito, uma lição para te ensinar. Qual era o propósito de Deus levar Paulo e Silas para a prisão? É a questão do chamado. Era aprender Paulo e Silas. Sabe para quê? Para todos da prisão reconhecerem que ali naquela cela havia um adorador. O tema da campanha é: aonde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade. Ô Fábio, me explica, aonde está a liberdade? Eles estão presos exteriormente, mas aqui dentro fluem rios de água viva do seu interior. Aqui de fora pode falar o que quiser de você, mas aqui dentro só Deus conhece o teu interior. Queridos, qual o propósito de Deus? É que Paulo e Silas cante no meio da prisão, para todos que estão ao redor reconhecerem que há um Deus em Israel. Você que diz que tem chamado, tem horas que Deus vai te levar para alguma prisão na vida, e lá você pensar que é o teu fim, mas não é. É Deus querendo glorificar o nome dEle nessa prisão, nessa situação difícil, nesse problema sentimental, nesse problema no casamento. Em tudo o nome do Senhor vai ser glorificado. Imagine a cena, queridos. Prender o tronco, os pés, as mãos, mas não prenderam a voz. Enquanto você ainda tiver voz, ainda há esperança para o teu problema. Ô Fábio, eu sou um adorador, eu estou preso. A adoração não está em territórios, a adoração está em você. Aonde você estiver, tem um adorador. Seja no monte, seja no vale, seja solto,
seja preso. Aonde você estiver, a sua voz de adorador tem autoridade, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez a propósito do diabo era te paralisar nessa prisão, te paralisar nessa situação difícil, mas você tem o Espírito Santo de Deus, e mesmo preso, você tem a liberdade do Espírito Santo dentro de você. Está tudo dizendo para, está tudo dizendo desiste, mas aqui dentro ainda tem uma força. Eu vou adorar, eu vou adorar. Alguém que tem liberdade no Espírito Santo de Deus, ele tem a capacidade de adorar a Deus em meio à prisão. Queridos, qual é o propósito de tudo isso? É Paulo ganhar o carcereiro. Qual é o propósito de você estar passando tudo isso? É que a salvação vai chegar na tua casa. Qual é o propósito de você estar passando tudo isso? É que o nome de Jesus vai ser glorificado. Você não queria ser profeta, você não queria ser usado, você não queria ser servo de Deus, serva de Deus. Aguente a prisão, aguente as apedrejadas, aguente a humilhação, aguente a rejeitação, mas tenha certeza, em tudo Deus tem um propósito. Ele está no controle de tudo. Se você acredita nessa palavra, fique de pé. Fique de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando Paulo e Silas pensaram que era o fim, veio um terremoto à meia-noite. Queridos, você sabia que à meia-noite é o término de um ciclo e o início de outro? Você sabia disso? É o término de um dia e o início de outro dia. Eu não posso ferir a exegese, mas eu posso trazer um contexto profético. Que nesta noite Deus te trouxe aqui para te dizer que está no fim desse ciclo e está iniciando outro para a glória de Deus. Quando Paulo e Silas pensaram que era o fim, veio de repente, à meia-noite. Em um fim de um ciclo, iniciou outro. Foi à meia-noite também que Deus matou todos os primogênitos de Faraó. Foi à meia-noite que Deus deu vitória para Sansão, ele derrubou os muros. Foi à meia-noite que Gideão gritou e Deus deu a vitória para Gideão. Foi à meia-noite que a igreja estava orando e Pedro foi solto da cadeia. Foi à meia-noite que Paulo e Silas adoravam e glorificavam a Deus. E de repente sobreveio um terremoto e abriram todas as cadeias. Se você tiver propósito, você não morre nessa. Se você tiver propósito, você não vai morrer nessa cadeia, você não vai morrer nessa prisão. Deus vai te dar louvores, Deus vai te dar canções. Aprenda comigo, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus sempre se revelará com mais frequência. Eu vou repetir, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus sempre se revelará com mais frequência. É nessa cadeia que Ele vai te dar mensagem, é nessa cadeia que Ele vai te dar canção, é nessa prisão que você vai adorar, é nessa prisão que você vai sentir a presença do Espírito Santo prender as tuas mãos, prender os teus pés, mas aqui dentro a liberdade para o Espírito Santo de Deus, e aonde Ele está, a liberdade. Eu não vou pedir para você adorar, porque não precisa pedir para adorar, a adoração é espontânea. E a igreja, ela não pode ser a marionete que é manuseada por pregadores. Levanta a mão, abre a boca. Não, queridos, não precisa disso. Quem entende o propósito de um culto racional, ele já traz o culto de casa. Mas nessa conclusão, eu queria fazer uma oração por você. Os pastores vão orar por você também. Se essa palavra falou contigo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Venha. Nós queremos orar pela sua vida.
Os pastores vão estar orando por vocês. Talvez você não entendeu o significado da cadeia, dessa prisão, desse lugar que o Espírito Santo de Deus está te levando. Mas é um lugar de intimidade, é um lugar de revelação, é um lugar de aproximação, é um lugar de louvores, é um lugar de glorificação, é um lugar de surpresas de Deus para a sua vida, é um lugar que o propósito de Deus vai ser estabelecido através de você. Aleluia, aleluia. Eu queria convidar a Elisama aqui para louvar mais um hino, e os pastores vão estar orando por vocês. Onde o Espírito de Deus está, há liberdade, seja na prisão ou seja solto. Há liberdade dentro de você. Eu queria que você falasse com Deus neste momento. Fábio, eu não sei orar. Fale com Deus, com reverência. Exalte a Ele. Diga que Ele é bom. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é Deus na sua vida. Deus vai te dar um louvor, Deus vai te dar palavras aí agora. Aleluia, aleluia. Tenho certeza que essa palavra falou ao teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Está aqui e você é liberto para isso, você é liberto para adorar e para exaltar o nome de Jesus. Assim como Paulo e Silas, nós somos livres sim. Aleluia. Peça vontade no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, queridos, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ó Deus, a Tua palavra foi ministrada nesta noite, Pai. Deus, nós acreditamos que a Tua palavra falou com cada um nesta noite. Pai, fortalece os Teus servos, dá força. Ó Pai, que possamos reconhecer, Deus, que o Teu Espírito habita dentro de nós. E aonde Teu Espírito está, ó Pai, a liberdade, ó Pai. Meio em minhas cadeias da vida, em minhas prisões, ó Pai, da mente, nós estamos livres para Te adorar pelo Teu Espírito. Deus abençoe cada vida, ó Pai, que essa palavra possa gerar um confronto e possa gerar uma mudança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade.